Olá a todos, eu sou André Costa e hoje o podcast Vincere, que é uma realização da TV Vincere, com o apoio de todas as plataformas que envolvem o grupo de comunicação, Jornal Clássico Brasília, Jornal Carta, Rádio Vincere Notícias, Portal Vencer Notícias, Rádio Brasília Notícias, a TV Vincere e o Diário Jornal Clássico. Hoje nós temos a satisfação de receber conosco a doutora Larissa Ferreira. Doutora Larissa é cirurgiã dentista, mas ela é coordenadora, ela é responsável pela clínica Doutora Lar. Depois vocês vão entender melhor o porquê Doutora Lar. Tá? E ela tem um trabalho muito bonito com toda a sua equipe. Aproveitamos para cumprimentar também toda a equipe dessa empresa que faz um trabalho espetacular. Doutora, seja bem-vinda e é uma satisfação tê-la conosco para explicar um pouquinho desse trabalho tão diferenciado que vocês fazem. E eu vou passar para você a palavra, primeiramente perguntando, tentando entender, para o nosso público entender como chegou na odontologia, se vem de família, ou se é uma vocação, ou se é um chamado pessoal, né? Para depois a gente entrar nos detalhes do trabalho em si, que tem algumas coisas bem interessantes. Obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço muito pela oportunidade, porque é uma oportunidade de mostrar realmente o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no DF em torno, e que tem sido um trabalho que tem nos realizado mesmo profundamente, está sendo muito especial essa jornada. Na odontologia, né, que foi a sua pergunta, eu sabia, engraçado isso, quando a gente é criança, a gente é apresentado para algumas profissões de maneira muito natural, né, a profissão dos nossos pais, algumas profissões que a gente vai conhecendo, e quando eu era criança, não tinha essa quantidade, não é nem a quantidade de profissões, né? A gente não tinha acesso a tanta informação para saber tudo que existia. Então, a minha primeira experiência, quando eu tinha 7 anos, a minha mãe me levou numa dentista especialista em odontopediatria. E eu precisei fazer um tratamento. Eu vou contar, essa história é bem engraçada. Eu espero que o meu primo assista esse vídeo, porque ele me empurrou de uma mesa. Pode olhar direto naquela câmera ali, se for dar uma mensagem para ele, para alguém, pode olhar direto. Vou contar. Alisson, você me empurrou de uma mesa e eu bati o meu dente aqui da frente. Eu tive que fazer um canal. Nossa. E foi assim que eu conheci a odontologia. E aí, eu tinha 7 anos. Era incrível, porque o consultório era de odontopediatra. E até o momento eu conhecia pouquíssimas profissões. Criança nem pensa, se alguém pergunta, o que você vai ser quando crescer? Você não está nem um pouco preocupado com isso, nem a hora, né? 7 anos. Mas o que eu achei incrível, como era um consultório de odontopediatria, tudo é voltado para criança. Então tinha brinquedo, a sala era toda colorida e eu amava a Xuxa. Que demais! E tocava Xuxa no consultório o tempo inteiro. 1 hora de consulta era 1 hora tocando Xuxa. Vocês cantando! Tá na hora! De quê? Então, acalmava todo mundo. Não, e era incrível, eu ficava super feliz, né? Porque assim, a odontopediatria, ela tem que ser voltada para a criança, né? É uma coisa que a gente vai conversar bastante aqui. E aí, naquele momento, eu falei, essa é a melhor profissão. Essa pessoa, ela trabalha, ela ganha dinheiro e ela ouve Xuxa e brinca o dia todo. Porque ela ficava assim, vamos brincar. Com 7 anos você pensou isso? Pensei isso. E eu falei, eu quero ser dentista, porque eu quero ouvir Xuxa o dia inteiro, eu quero brincar o dia inteiro e com isso eu vou ter dinheiro. Pra mim, assim, era tudo incrível. E foi esse o plano, assim, que eu segui desde os 7 anos. Então, quando chegou a época de fazer vestibular, eu já tinha essa decisão muito bem tomada e eu passei, assim, os 3 anos, né, os 3 anos do meu ensino médio bem focada, assim, eu era bem nerd. E aí, graças a Deus, assim, fui aprovada. E foi quando eu sou de Minas Gerais, eu sou de Unai, que é uma cidade aqui pertinho. Quando eu passei na UNB, aí eu me mudei pra cá, no ano de 2012.
Eu até queria mandar um abraço para o Dr. Andrew, que É mesmo. quando você falou que é nerd, ou seja, é alguém muito dedicado aos estudos, teria que ser amiga dele, que ele é uma pessoa, é um profissional, né? Ele é muito... E de altíssimo de nível, né? altíssimo nível. Culto. Então, um abraço para você, Dr. Andrew, tá? E foi ele que indicou, né, que eu viesse para a entrevista. Sim. Obrigada, adorei conhecer o Dr. André. Então foi isso, assim, na verdade a odontologia me encontrou quando eu tinha 7 anos, tive oportunidade, nem quis pensar em outra coisa, então desde então já são 21 anos aí dedicados nesse sonho, né, desde que eu tinha 7, hoje eu tenho 28, então eu fiquei 21 anos, tenho 21 anos focada nisso, que era o meu sonho mesmo, assim, então na minha família não tem nenhum dentista, mas a odontologia me encontrou e ainda bem porque eu sou muito feliz. Maravilha, fico feliz porque aos 7 anos a gente conseguir se posicionar, são coisas marcantes. E a minha mãe sempre diz isso, assim, você nunca... e melhor, quando isso entra nessa idade, não muda mesmo, porque isso vai para o nosso subconsciente, a gente fica com aquilo todo momento na mente, né? E também eu acho que é muito tempo pra gente dar força pro sonho, né? Então, assim, Sim. se eu decido há 1 ano fazer uma coisa, talvez seja, assim, os sonhos, eles têm muita força com o tempo, né? Então, eu tive muito tempo pra cultivar isso, pensar em como seria e que ajuda a gente a construir quando o momento efetivamente chega. Então, eu tive aí dos 7 aos 17, eu tive 10 anos pra me programar, até para colocar na cabeça da minha família, né, para ter o apoio deles e tudo. Então, foi um caminho assim que eu construí mesmo. Que maravilha. E, bom, você está à frente, é responsável da clínica Doutora Lar. Isso. Bom, o lar foi algo muito interessante, porque o lar é de Larissa. O lar é de casa. Não, o lar é de casa, mas também é um pedacinho do meu pedaço nome, do né? seu nome, exatamente. Foi muito Conta legal. como isso aconteceu, ou veio a ideia do nome, ou primeiro veio a ideia de trabalhar da forma que você trabalha, para depois construir o nome. Foi uma coincidência muito, muito legal, assim, porque eu tenho um sócio, né, na Doutora Lar. E aí, imagino que você saiba que escolher um nome é um processo criativo muito difícil, né? Então, a gente passa por vários nomes até dar o nome. Então, a gente fica, e tal nome, e tal nome. Então, a gente ficou dias pensando. E aí, a gente pensou em Doutor Lar. Só que, quando a gente pensou na empresa, eu e meu sócio, não tinha jeito de não ser feminino, sabe? Porque, em geral, a maioria das odontopediatras são mulheres. A empresa estaria muito vinculada à minha imagem, que sou uma menina, e a gente pensava, né, nos conceitos de marca, em fazer o branding, tudo muito colorido. E a sonoridade do Doutora Lar ficou também muito legal. Então, foi um processo aí de construção, tanto da marca, quanto de como a gente queria se posicionar, e aí chegou no nome Doutora Lar, que coincidiu com o início do meu nome. Todo mundo sempre acha que é tipo de Doutora Larissa, mas é mesmo fazendo alusão ao atendimento domiciliar, né? Só para você entender, o foco da empresa é o atendimento domiciliar, por isso lar de casa, né? De residência. Então, você vai falar para nós isso. Conta um pouco da empresa, como que ela funciona mesmo, e eu vejo que vocês têm um foco muito grande nas crianças, isso, né? Na odontopediatria. E o que despertou isso? Foi os 7 anos também? Eu digo Foi que... lembrado quando você tinha 7 anos? Eu digo que veio, né? Porque, assim, quando eu me formei, eu ainda pensei em fazer odontopediatria, mas nesse momento já tinha me apaixonado por outras áreas da odontologia, já estava trabalhando com pacientes especiais, né? Que eu trabalhava em hospital. E aí, quando eu conheci o meu sócio, eu comecei a trabalhar com ele numa empresa que atende idosos, que chama Meu Dentista em Casa. E aí a gente faz esse atendimento domiciliar para pacientes que não podem ou estão com alguma limitação de ir ao consultório naquele momento. Então, a gente faz o atendimento domiciliar. A gente viu que tinha uma lacuna de mercado para o público infantil,
e especialmente o público infantil neuroatípico. Porque, assim, só para te contextualizar, as crianças, principalmente com o transtorno do espectro autista, elas têm, em alguns casos, elas têm uma sensibilidade muito grande. Então, há estímulos. Então, luz do consultório, assim, quando a gente pensa em consultório de dentista, a gente pensa num lugar super branco. Isso. Com nenhum cheiro, assim, ou então aquele cheirão de dentista, né? Seria uma questão de ambientação, da criança já estar no ambiente dele. Para tirar esse estímulo sensorial, porque o estímulo sensorial, ele desorganiza muito a criança autista. Então, ela fica nervosa. Se a gente tira todo esse estímulo da luz muito forte, do barulho muito alto, de um lugar muito frio, e a gente leva o atendimento até a casa dela, a gente consegue tanto usar o ambiente como parte da nossa terapêutica. Então, assim, para eu ensinar uma criança ali no consultório, como é que você vai fazer? Se eu ensino no consultório, talvez não seja tão simples reproduzir quando ela está no ambiente dela. Então, se eu ensino já no ambiente dela, é muito mais fácil para ela absorver e reproduzir aquilo, as questões de higienização, de alimentação, que a gente acaba dando dicas, né, de como se alimentar para evitar desenvolver doenças bucais, e a gente tira todos esses estímulos desagradáveis. A luz muito forte, como eu falei, o cheiro, o barulho, todo o nosso maquinário ele é adaptado. Então, no consultório funciona com um tipo de compressão, o nosso já é um material elétrico, que faz menos barulho. Sabe aquele motorzinho? Sim. É um motorzinho bem mais fraco, o barulho. Tipo um ultrassom, alguma coisa assim. É bem mais leve, né? E como é um barulho que quem vai no dentista, ninguém gosta de ir, né? Parece que fica lá dentro. Incomoda mais o barulho do que sentir alguma coisa. É bem desagradável. Então, para essas crianças, a gente adaptou todo o atendimento odontológico para levar esse conforto para as famílias, porque a gente também entende que é um momento que gera muita tensão para as mães, né? Imagina, primeira vez que seu filho vai ao dentista, às vezes já está com um problema, então a gente tenta fazer com que isso seja o mais agradável possível. Então, a nossa equipe adaptou todo o protocolo para esse atendimento, e a gente também fez questão de se habilitar na sedação com o gás do riso, né, que é uma sedação consciente, para deixar a criança mais calma, para fazer o atendimento ser mais tranquilo. Eu ia te perguntar sobre esse gás do riso, né? Isso. Como é que funciona? Então, é uma sedação leve? É uma sedação leve. A gente chama de sedação consciente, porque a gente usa só um gás. Então, como eu sempre digo, ele tem indicações e ele tem limitações também. Sim. Então, para um paciente que está ali com medo, ele é excelente, porque ele é uma máquina, né, que mistura os gases. No momento que eu ligo, em alguns minutos, a criança já fica relaxada, né, a criança, o adulto, fica relaxado, e ele fica... Até uma paciente conversou comigo, me deu um depoimento, ela falou assim, aquilo não me incomoda mais. Eu tô ouvindo o barulho do motorzinho, mas não me gera nenhum sentimento. Então, fica com uma sedação leve. A hora que eu desligo a máquina, a pessoa já pode praticamente voltar às coisas normais, né? Que é diferente da sedação que vai mais profundo. A pessoa fica mais grogue. Lembrando, né, que, como ela falou, eles se habilitaram, isso tem todo um processo de protocolo, né? E até onde a gente pode ir, né? Porque tem a habilitação para dentistas e tem também onde já entra na profissão do anestesista. Sim. Então, como eu disse, é uma sedação bem leve, mesmo para tirar esse estímulo, essas reações. Então, é muito legal, assim. Eu recomendo muito que você faça o tratamento pelo menos uma vez, para saber como é. Fora do Brasil é muito difundido. Sim, e isso pode ser utilizado por pessoas que são neuroatípicas ou não. Esse tipo de sedação. Porque tem gente que tem pânico de dentista mesmo, né? Pânico assim, não gosta, tem medo, tem... E é muito comum. Isso, essa fobia mesmo, Essa fobia. É muito comum. E a gente tem tido resultados muito bons com o tratamento usando o gás, sabe? Aí ele é conhecido como gás do riso, porque quando ele foi descoberto, ele era usado para fins recreativos. Tanto que assim, hoje a máquina, ela faz até uma certa quantidade. Antes eles davam uma quantidade muito alta, assim, em concentração, e aí ele é hilariante, a pessoa começava a rir
e funcionava muito para isso. Aí foi um dentista, em 1800, e faz muito tempo, que descobriu esse poder tanto de deixar a pessoa mais, a gente chama de analgesia, né? Sentir menos dor, e quanto de dar uma sedação leve, para ficar mais tranquilo. Então, pra gente é muito bom, como dentista, usar. Mesmo fora da odontopediatria, como você bem colocou. Porque tem todo mundo, falar em dentista, não é todo mundo, mas tem uma parcela da população grande que tem essa fobia. E a gente entende, né? Igual a gente estava conversando, é muito barulho, é muita luz. Às vezes você mexe um pouquinho, a luz já vem no rosto. Então, não é um procedimento agradável. Mas a gente adapta para que seja o mais tranquilo possível. O maior foco da empresa está nas crianças? Nas crianças, principalmente nas crianças com síndromes e neuroatípicos. Então, hoje a gente tem também uma grande parcela de pacientes que são crianças, mas crianças acamadas ou por outras síndromes, outras doenças muito agressivas, né? Então, a gente tem também uma parcela bem grande, bem expressiva de pacientes. É um trabalho diferenciado, né? Muito diferenciado. E precisa amor, né? Precisa ser uma equipe que esteja dedicada. Nós, infelizmente, ainda temos discriminação, né? Não estamos aqui para criticar ninguém jamais, mas essa informação ela é real. E eu digo que fazer o que todo mundo faz é só mais um, né? E vocês buscaram aquilo que requer um profissionalismo específico, mas também amor. Como você falou no início, de idosos lá atrás e de crianças, eu diria são duas pessoas, e ainda mais com algum tipo de questão especial, né? Isso. E hoje vocês atuam no Distrito Federal todo? E em torno. Vou te dizer que eu já atendi até Lusiânia. A gente tem paciente em Lusiânia. Braslândia é DF, né? Mas é um pouquinho mais longe. A gente tem paciente em Braslândia. O Danilo, né? Que é o meu sócio, ele já atendeu em Formosa. Então, eu vou aproveitar que você mencionou a minha equipe para agradecer, né? Então, todo mundo, a Vitória, a Júlia, o Danilo, todo mundo que participa, a Letícia, todo mundo que participa direto ou indiretamente, faz muita diferença, né? E a gente sempre, como a gente estava conversando antes de começar, as pessoas acabam vindo e acrescentando, e a gente vê que todo mundo lá trabalha com muita dedicação e muito amor mesmo, porque é bem diferente, né? Assim, num consultório, tem consultórios hoje que trabalham até com automação, né? Um robô que responde. Esses dias eu fui marcar médico, aí só aparecia assim, para marcar consulta, digite no WhatsApp mesmo, não era nem ligação. E a gente tenta colocar esse amor, essa humanidade dentro de tudo que a gente está fazendo. A nossa equipe é bem... Eu costumo dizer que tem algumas situações que a pessoa é insubstituível, a humanização, essa área que envolve a saúde, eu passei por momentos com a minha esposa de muita enfermidade, então a forma que nós somos tratados faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Eu ia exatamente perguntar de você agora como é que funciona dessas crianças que têm que são neuroatípicas, né, como se fala, ou algum outro tipo de enfermidade, estão acamadas. Como é a relação com os pais, com a mãe, com o pai, com a família, que vocês criam esse vínculo? Porque a gente tem que acabar criando, não tem jeito, né? Assim, é até uma coisa que nas outras profissões tem como a gente distanciar um pouquinho, mas quando a gente até mesmo dentro da odontologia, dá pra gente distanciar, mas quando é o atendimento domiciliar, não dá. Porque é o que a gente sempre fala, né, para todo mundo que vai entrar na equipe. Você está entrando dentro da casa da pessoa. Não existe lugar mais especial que a nossa casa, né? Eu nunca vou achar a sua casa mais especial que a minha, por exemplo. Então, quando a gente está entrando na casa de alguém ali, é um templo, de fato. E as relações que a gente cria ali acaba envolvendo, além do profissionalismo que a gente está indo lá para resolver uma questão, acaba tendo que envolver muita informação.
Então, assim, são pessoas que elas querem o máximo de informação porque o cuidado ele vai perpetuar a partir do que a gente ensinou. Então, às vezes, a pessoa não tem, às vezes, nenhuma informação. Então, a gente vai passar todo um cuidado que é personalizado, né? Então, assim, quando a gente está falando principalmente das populações especiais, né? Hoje a gente usa a nomenclatura pessoa com deficiência. Sim. Então, quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, cada protocolo é individualizado. Então, às vezes, a escova que eu vou usar para você, para ele, o tipo do fio dental, os momentos em que será escovado são totalmente diferentes para outra pessoa. Então, a gente acaba tendo que ter tanto esse olhar mais criterioso, quanto esse envolvimento com a família. Às vezes a gente até cobra, né? Liga, pergunta, sim, tem que ter esse envolvimento maior do que seria no consultório, né? No consultório a pessoa chega, é atendida, faz o tratamento, às vezes volta daqui 6 meses. Tanto que nossos pacientes, vários, a gente tem que ir todo mês, de 3 em 3 meses. É isso que eu ia perguntar. A frequência acaba se tornando... É individualizado. Não tem como eu te dizer. Assim, um cliente fiel, vamos dizer, um paciente fiel. Assim, fidelizando, porque você tem que dar uma continuidade, né? É um tratamento contínuo, né? Assim, contínuo a depender da situação. Não, e porque assim, dentista, a gente tem uma recomendação padrão ali de 6 meses, mas dentista é uma coisa que a gente não pode descuidar. Especialmente, né, pessoas que têm essa maior dificuldade de manter ali a higienização. Alguns pacientes acabam sendo muito aversivos, então tem lugar que a gente vai e fala assim, doutor, ele não deixa a gente fazer de jeito nenhum. Como é que eu vou ver essa pessoa daqui 6 meses? Daqui 6 meses, na hora que eu chegar, já tá tudo, né? Então a gente faz, olha com outro olhar e institui um tempo que a gente consiga manter ali. E até para a criança já ir se acostumando, porque assim, criança muito pequena, ela tem uma reação natural de gritar, chorar, odiar. E não é nem porque ela odiou a gente, é porque ela não é madura para entender que vamos ficar meia hora de boca aberta e colaborar. Então, a reação natural é o choro. Mas um paciente que a gente pega ali com 1, 2 anos e a gente vai cuidando, quando tá ali com 4, 5 anos, que tem essa maturidade emocional... Quando você chega, já tá de boca aberta. Já como eu disse, já chama até pra festa de aniversário, porque a gente acaba criando esse vínculo mesmo. É muito especial, assim, o atendimento domiciliar, ele é muito especial mesmo. E hoje, basicamente, 100% da empresa, o foco é residencial. Isso, atendimento só domiciliar. Só domiciliar. A gente não tem um consultório, então hoje a gente funciona, né, com todas as autorizações de todos os órgãos que precisa, está tudo regulamentado, mas a gente tem um consultório de apoio, ele não é um consultório nosso. Entendi. Então é onde a gente lava, esteriliza o material, guarda, mas a gente não tem assim, leva em tal lugar. Não, a gente vai até você. É bem legal. Nossa, você sabe que quando eu passei com a minha esposa um período de enfermidade e eu buscava alguns casos de pessoas que poderiam atender em casa. E a gente tinha muita dificuldade. Então, esse é um trabalho bastante diferenciado, né? Eu vou te perguntar uma questão que eu vi que me chamou muita atenção com relação a questão da respiração pela boca, com uma ligeira confusão com o TDAH, né? Porque às vezes as crianças têm algum diagnóstico, crianças ansiosas, hiperativas. Hoje todo mundo fala em TDAH logo. E eu vi você escrevendo uma temática que às vezes isso pode estar relacionado a um fato que tem a ver com a questão bucal, é isso? Isso, é porque assim, igual a gente estava conversando, né, assim, as matérias, elas tendem a dar uma informação que não está apurada. Então, assim, sei lá, cortina preta causa câncer. Aí você lê todo mundo. Então, assim, às vezes fala assim, respiração bucal causa TDAH. Mas a gente tem que ter cuidado, assim, com as informações, porque a respiração bucal, ela vai prejudicar, porque vai estar
gerando um esforço maior. Então, ela vai acabar prejudicando, a criança vai dormir mal, dependendo se ela tiver um problema ali de oclusão, né? Assim, os dentes mal posicionados, e ela pode se alimentar mal. E tudo isso interferir no comportamento, mas não necessariamente ser a causa. Acho que eu me expressei. Ela não gera TDAH, não é nada disso, mas ela gera sintomas. Pode ser um fator confundidor, né? Então, às vezes, leva no neuro infantil, fica desesperado, e às vezes é um problema que é mais tranquilo de ser corrigido, e essas questões de comportamento, como eu te disse, às vezes estão relacionados, mas um não é a causa do outro, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado, igual a gente estava conversando, a gente tem que ter cuidado até com o que a gente lê, como a gente consome, porque a informação que chega para a mãe deixa ela desesperada. Imagina, né? Assim, e a quantidade de informações que chega. Então, às vezes ela fica desesperada, achando que o filho está com algum transtorno ali de neurodesenvolvimento, e são questões de fazer higiene do sono. Então, assim, às vezes a criança fica o dia inteiro no tablet. Como é que você quer que essa criança que ficou o dia inteiro hiperestimulada vá dormir 8 horas da noite? Não tem como, o cérebro não desligou. Então, às vezes a criança fica ali fazendo aquele esforço respiratório o dia inteiro, respirando pela boca, e ela é uma criança de mau rendimento escolar, porque está cansada, porque não faz a oxigenação. O processo fisiológico não é como deveria ser. A criança só está cansada. Então, para nós pais, mas no meu caso, já são grandes, mas é observar se o filho dorme muito de boca aberta, de repente se respira, está cansado toda hora. Acho que são coisas que a gente tem que ter essa atenção, né? Que me parece que essa correria do mundo está deixando os pais sem essa atenção, né? Confusos, né? Confusos. Igual a gente conversou, muita informação. E o que mais a gente vê nossa, TDAH parece que virou moda. Não estou nada contra quem debate sobre esse tema, mas está muito em evidência. Então todo mundo começa a se imaginar: eu sou ansioso, então será que eu sou isso? Será que eu tenho aquilo? E tem umas psicólogas que elas fazem esse trabalho assim de informação mesmo, porque igual a gente estava dizendo, né? A gente recebe tanta informação que a gente começa a se ver com as coisas. Então assim, luz causa isso e isso. Ai, meu Deus, não posso olhar para a luz. Então, assim, a gente recebe tanta informação e aí tem que suplementar e tem que fazer aquilo. Então, assim, criança, o que eu indico? A criança, ela tem que ter um esquema de cuidados. Então, até 1 ano, ela tem que passar com dentista, ela tem que passar com oftalmo, ela tem que passar com vários profissionais para excluir algumas questões relacionadas ao 1º ano. Aí, depois, no 2º ano, tem que passar com alguns profissionais recorrentemente, mas já tem novas questões, já tem que levar num fonoaudiólogo se a fala estiver atrasada, e aí tem todas essas questões. Então, a criança, ela tem que ter um esquema de cuidados, na primeira infância principalmente, pra gente não deixar escapar nada, ou pra gente não ter um diagnóstico confundidor, né? Tanto que fechar diagnóstico, igual o diagnóstico de transtorno do espectro autista, demora, assim, ele é um diagnóstico que tem que ser muito bem fechado, ele demora um pouco e ele passa por vários profissionais. Sim. Porque a gente tem que ter muito cuidado também para tratar a coisa certa do jeito certo, né? Eu diria que o nosso corpo humano é um sistema, né? Ele tem que funcionar em equilíbrio, em harmonia. Então, acho que justifica uma equipe multidisciplinar para avaliar todo o funcionamento, né? Eu acho que deve ser assim. E avaliar também a rotina da criança, que eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um irmão que hoje ele tem 17 anos. Nós estamos falando de tudo já agora, né? Mas quando ele ele nasceu, eu tinha 12, meu outro irmão tinha 10 e meus pais adultos, né? Então, era um bebê numa casa que só tinha adolescente e adulto. Sim. E ele não falava. Ele tinha mais de 1 ano e meio e não falava nada. Aí o médico falou: como é que vocês querem que ele fale se ele não tem estímulo? Porque ele faz assim, a gente já sabia que ele queria água. Ia lá e dava. Então ele não tinha esse estímulo para falar água, filmes, sei lá, ele não tinha tudo. Ele pensava, os adultos já sabiam o que ele queria. Então aí o médico falou: pode colocar na escola que vai estimular, pode colocar. Colocou, deu 3 meses.
a criança tava falando tudo. Várias coisas, muitas coisas. Então, assim, acabou se desenvolvendo muito rápido. Então, assim, igual a gente tá falando, diagnóstico, porque senão a gente acaba caindo ou em falsos diagnósticos ou em tratamentos ineficazes porque não tá tratando a coisa certa. Era só colocar a criança na escola que ela ia falar. Eu lembro que nossa época também, antes nós tínhamos sempre aquele médico de família, né? Tudo que acabava tendo que ver tudo. Mas eu só fiz comentar isso porque eu acho que vocês, a equipe de vocês, quando vai em casa, ela acaba sendo questionada por outras situações, por várias outras, né? Como é que é essa experiência, assim? Porque eu imagino, se eu tiver uma criança, vai lá, eu vou ficar curioso para perguntar, mas isso, aquilo, depende, né? Quem trata crianças tem que ter uma visão muito integral, né? Tem que estar, assim, também, saber pelo menos o mínimo de várias coisas, várias questões relacionadas às crianças. Então, hoje a gente também tem uma rede de indicações, porque quem atende em casa acaba conhecendo quem atende em casa. Então, assim, ele tá com algum problema de locomoção, assim, de coordenação motora. Já viu um físio infantil que vai em casa? Então, já tem alguém para indicar. Então, a gente tem que saber o mínimo até para poder encaminhar. É lógico que eu não vou tratar um transtorno, um problema motor. Sim. Mas eu consigo ver se a criança está com uma dificuldade de posicionamento da cabeça, né? Principalmente bebês, assim, se talvez está atrasado para eu poder sinalizar. Porque a gente tem que ter essa visão integrada. Porque, igual você falou, fazer o que todo mundo faz, saber tratar uma cárie, eu não poderia nem ter saído. Ninguém sai da faculdade sem saber fazer isso. Mas olhar para um paciente e saber o que ali que pode ser melhorado, o que pode estar com melhorar problema a qualidade ali. de vida como um todo, né? Isso, exatamente. Que é o que todo mundo busca, qualidade de vida. E para as mães, assim, principalmente assim, mãe, ela faz tudo pelo filho, assim, os pais em geral, né? Pai e mãe faz tudo pelo filho e o que ele quer é que o filho tenha a melhor assistência. Então, se eu verifico que existe um problema e eu sinalizo, eles são muito ágeis em querer resolver isso. Então, a gente tem que saber olhar até para oferecer um cuidado mais integral para a criança. E esse atendimento em domicílio, ele vem aumentando em várias áreas, como você mesmo falou, você consegue já ter outras especializações que você sugere, né, quando entende. Ela vem aumentando? Olha, a gente é meio suspeito para falar, né, mas a gente diz que a domiciliar é o presente e o futuro. Sim. Porque assim, a pandemia acabou acelerando isso, por exemplo. Com certeza, depois da pandemia, todo mundo tem medo de ir em algum lugar, né? O meu dentista em casa, que é a empresa do meu sócio, ele tem 11 anos. Em 2020, eu me lembro dele falar assim, eu não sei se o meu dentista em casa continua, porque fechou tudo, só que aconteceu o contrário. A gente nunca trabalhou tanto como em 2020, 2021, até o ano passado, assim. Então, assim, muito mais gente conheceu, muito mais pessoas precisavam que fossem indicados. Então, a gente também fez muita, assim, parceria, né? A gente conheceu muitos fisioterapeutas, muito fonoaudiólogo, muito médico, enfermeiro que vai em casa, porque passou a ser uma demanda. E hoje a gente vê que não só demandas que são urgentes e essenciais, como a saúde, mas também beleza. Já tem aplicativos de beleza delivery, né? Então, você contrata alguma manicure para ir até a sua casa, uma cabeleireira para cortar o seu cabelo. Então, hoje a gente já tem, assim, a pandemia acelerou a modalidade de atendimento domiciliar como um todo, não só na saúde. Sim. Mas pra gente, assim, tudo, né? Foi bem expressivo. Até o delivery de tudo, né? De tudo. E de outros, de produto em si, né? Mas a parte da medicina, ela era difícil, né? Nós tínhamos... confesso que a área de saúde, muitas vezes a gente procrastinava a ida a uma consulta porque já pensava que tinha que passar 2 horas, 3 esperando. Ali num consultório, em algum lugar. Uma sala de espera gelada. Uma sala de espera, então... Tocando a novela que ninguém... E aí, essa evolução que é natural, que
quer trazer o conforto, né, para o cliente, que é o paciente, ela é muito bem-vinda na área de saúde, né? Porque, e depois da pandemia, quanto menos, ainda tem muito, eu diria, resquícios, muitas questões da pandemia, né? As pessoas ainda estão emocionais, né? Ainda estão de medo. Então, se ela puder ir num lugar mais tranquilo, mais calmo, for em casa, é bem melhor, né? E muita gente quis fazer com a gente porque estava nesse momento que não queria sair de casa, e hoje já é um paciente que pode e não abre mão de que seja conosco. Então, assim, várias crianças que poderiam ir ao consultório preferem ser atendidas em casa, por todas as questões que a gente já conversou, né? Tanto o estímulo sensorial quanto todo esse Imagina para uma mãe a gente tem um paciente que é a mãe de 4 filhos. Aí tem desde 10 anos até pequenininha. Imagina colocar os 4 filhos no carro, pegar brinquedo para os 4 filhos, marcar, ficar na recepção, porque tira uma manhã inteira. Administrando os 4 na recepção. Ela tem que tirar uma manhã inteira, né? Aí enquanto um tá lá, ela não pode entrar porque tem que olhar os outros 3, mas um é pequenininha demais, então ela fala assim, nossa, não existe nada melhor, porque eu fico aqui no home office, eu tô de olho, tô trabalhando, não peguei trânsito, não paguei estacionamento. Ela falou, nunca mais, assim, enquanto os meninos forem crianças, é com vocês. E eu acho que todos têm que fazer uma análise de custo-benefício, porque quem vai nos assistir vai ficar com essa dúvida, mas e o custo disso? Isso é mais dispendioso? Como é? Como não é? Mas tem essa relação custo-benefício, que você mencionou agora. Uma pessoa, ela consegue continuar trabalhando, uma mãe, então ela está produzindo, emocionalmente muito mais tranquilo, né? Então não gastou gasolina, não pagou estacionamento, então assim, tem um monte de outros fatores, né, econômicos aí. Eu queria que você me dissesse, que eu vi que você elenca 3 motivos para chamar a doutor lá, né? Você tem isso, eu vi até em rede social também, mas que você coloca lá, o que seriam os diferenciais básicos? Eu acho que nós já falamos de forma geral todos os benefícios, mas de repente de forma pontuada para o que você poderia dizer? A visão integral. Você pode até olhar também para essa câmera. Eu acho que as pessoas deveriam chamar a doutora lá, porque a gente oferece todo esse conforto, né, que a gente já mencionou, de conforto emocional para a criança, de não ter todas essas sensações negativas, conforto para as famílias, de não ter que se locomover ou de administrar uma logística de ir até o consultório. A equipe da doutora lá, ela tem uma visão muito integral, então a gente entra na casa das pessoas realmente para somar. Todo o nosso protocolo ele é voltado para a saúde, não só para a saúde bucal. Então a gente tem essa visão muito integralizada, ótimos colegas, né? Nossa equipe é muito boa. E eu acho assim, o amor, eu acho até... a humanização, o amor que a gente coloca, né? Assim, é um feedback que a gente tem muito, assim, a doutora, ninguém nunca tratou a gente desse jeito, então a gente coloca muito carinho e muito cuidado, muita ética, que é fundamental para todo profissional de saúde. Mas eu sou suspeita para falar da equipe da doutora lá, porque realmente são pessoas apaixonadas pelo que... Nós somos pessoas apaixonadas pelo que fazemos. Mas eu posso falar um pouquinho, essa equipe ela é uma equipe extremamente competente, começando pela doutora Larissa, que está ali coordenando, está ali mas toda a equipe é bastante profissional e acolhedora, que eu acho que esse é um dos grandes diferenciais também, né? Toda família merece um profissional que acolha, né? Assim, a gente tem que saber ouvir, a gente tem que validar as demandas, porque às vezes você vai num profissional, você faz ali as suas queixas e ele te olha como se aquilo fosse uma frescura. Então, assim, a gente faz questão de
de investigar, de validar. E eu acho que isso faz isso faz muita diferença no resultado final, sabe? Eu entendo como consumidor, Dana, que tudo que nós falamos tem que ser levado em consideração por qualquer profissional, seja de qualquer área, né? Porque quem está do outro lado é leigo naquela área, né? Então, e muitos acontece isso, eles desconsideram, né? Não, você está pensando demais, não, mas a gente está sofrendo. E isso é uma queixa das pessoas, né? Assim, você vai ver assim, às vezes vai pesquisar alguém, você vai olhar os comentários, fui e ele nem me olhou direito, me atendeu em 20 minutos, então assim, Eu, vamos dizer, como consumidor e cliente, não pessoal, mas através da minha esposa, numa jornada longa, de mais de 2 anos, porque depois ela teve uma outra enfermidade, um câncer de mama. Então, assim, a minha mente ela é marcada por alguns profissionais. Alguns profissionais marcaram essa trajetória, que eles eu não esqueço nunca. E a diferença era essa. Era um sorriso para nos tranquilizar, uma firmeza e escutar. Mesmo que fosse uma abobrinha nossa, mas para nós era importante. Sim. Né? Então, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente sentia segurança. E, nossa, nós passaríamos aqui horas e horas falando. Com certeza. E o nosso tempo está chegando ao final. E eu queria... que pena. Nós vamos ter outras oportunidades, eu tenho certeza. Porque isso é uma informação... Isso é algo... Fora não é tão inovador, mas aqui para nós é muito interessante. E isso ser difundido, ver essa possibilidade, né, que você pode ser atendido de uma maneira diferente. E assim, a gente agradece muito a oportunidade de falar em um canal que tem um alcance, né? Porque às vezes as pessoas nem sabiam que poderia ser atendida assim. Exatamente. Então eu agradeço pela oportunidade, porque mais pessoas vão conhecer, né? Isso, e eu vou querer que você faça suas considerações, deixe uma mensagem, pode olhar aqui direto na câmera, pode deixar os contatos, como te encontrar, como encontrar a empresa, a doutora lá, como o contato, ou rede social, ou como você achar melhor. Você pode ficar à vontade. Fique à vontade, deixa o recado e faça seu comercial. Então, se você está procurando, né, um dentista de confiança, um tratamento humanizado, eu indico muito a empresa Doutora Lá. Sou suspeita, mas indico muito, porque nossa equipe está muito preparada para cuidar do seu filho, da pessoa por quem você é responsável. E para nos encontrar, você pode ir olhar no www.dra de doutoralar.com.br. Lá tem um vídeo que vai tirar a maioria das dúvidas que você possa ter. E tem um botão que você vai conseguir falar com a Vitória, nossa secretária, no WhatsApp. E ela também pode tirar qualquer dúvida que você tiver. E com ela você consegue agendar uma consulta. E aí eu espero muito que vocês considerem ser atendidos pela nossa equipe, que vocês vão amar, tenho certeza. Então, doutora Larissa Ferreira, para repetindo, basta você entrar no site www.doutoralar, soletrando doutoralar.com ou .com.br. Lá você tem todas as informações, contatos e pode ter esse privilégio de receber em casa, na sua residência, esse serviço. Então, nós agradecemos a sua presença. E nós estamos encerrando mais um podcast Vinsérie, a certeza de ter levado a você informações que vão contribuir de alguma maneira para a vida das pessoas em geral, que é esse o nosso papel aqui nessa terra, ajudar pessoas, contribuir com as pessoas, né? Nós temos que, eu diria que o ser tem que estar antes do ter. Então, quando nós pensamos assim, nós vamos longe.
e temos casos de sucesso como esse. Então, eu finalizo esse podcast Vincere e aguardo você no próximo programa.